Segundo Allan Kardec, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, sendo de difícil extirpação, porquanto o obsediado em si mesmo é um enfermo do espírito. Todavia, de acordo com Eurípides Barçanufo, o espiritismo possui os recursos excepcionais capazes de vencer essa epidemia cruel que, generalizada, hoje invade a Terra em todos os seus pontos. A desobsessão constitui, portanto, tarefa de grande importância para o centro espírita, como nos atesta André Luiz. Nenhuma instituição de espiritismo pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível à higiene, harmonia, amparo ou restauração da mente humana. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores de desobsessão. Em 1858, Allan Kardec afirmou na Revista Espírita que há 35 anos estudava o magnetismo, vindo a se tornar ele próprio um experimentado magnetizador. Para Kardec, o magnetismo preparou os caminhos do espiritismo, e o rápido progresso desta última doutrina se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira. Foi desenvolvido por homens de convicção que, afrontando o ridículo e os sarcasmos, devotaram-se corajosamente à defesa de uma causa toda humanitária. A corrente magnética é um método de desobsessão formada por um grupo mediúnico sob o comando de um dirigente. Nos séculos XVIII e XIX, foi bastante utilizada pelos magnetizadores no campo da cura para atender às multidões aflitas. Para Mesmer e para Deleuze, que Kardec chamou de sábio, a corrente magnética constituía-se no recurso mais potente para aumentar a força do magnetismo e para colocá-lo em circulação. Para o barão Dupotet, a corrente tornar-se-ia uma prática bem-sucedida, um precioso auxiliar do magnetismo. Na Revista Espírita de junho de 1867, o Sr. Perrin narra um eficiente tratamento de desobsessão realizado no Grupo Espírita de Bordeaux. Afirma ele: sabemos ainda que uma descarga fluídica feita sobre um obsediado por vários espíritas, por meio de uma corrente magnética, pode romper o laço fluídico que o liga ao obsessor e tornar para este último um remédio moral muito eficaz. Sobre esse tratamento, na mesma revista, Allan Kardec opinou: a maneira pela qual procede para o tratamento das obsessões é simultaneamente notável e instrutiva, e a melhor prova que é boa é que produz resultado. No início do século XX, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanufo inicia seu apostolado mediúnico no campo da cura e da desobsessão, orientado pelos espíritos João o Evangelista, Vicente de Paulo e Bezerra de Menezes. Segundo Zeus Van Tuyl, Sacramento, nessa época, chegou a possuir muitos hotéis e mais de 20 pensões para receber a romaria de inúmeros obsediados que dali saíam inteiramente curados. Como Jerônimo Candinho nasceu na fazenda Lagoa, lá na cidade de Sacramento, ele conheceu Eurípides Barçanufo, sendo seu aluno, e aprendendo com Eurípides, na prática, o trabalho da assistência, do tratamento espiritual, auxiliando nas atividades do colégio e também lá no sanatório, onde Eurípides cuidava de várias pessoas obsediadas.
Seu Jerônimo não jogava conversa fora. Todos os momentos que ele tinha de um bate-papo, de uma conversa, ele sempre empregava essa conversa no sentido de esclarecer, de informar. Ele entrou numa sala a convite de Eurípides para uma atividade mediúnica. E lá estavam um grupo num semicírculo, cujo o local do centro do semicírculo tinha uma cadeira vazia e que Eurípides se sentou nessa cadeira e pediu para ele sentar na cadeira da ponta. E diz ele que em seguida Eurípides pediu para que todos os médiuns que ali estavam dessem-se as mãos e sintonizassem numa prece, que haveria naquele momento o atendimento de vários espíritos necessitados. Ele aprendeu a trabalhar, como nós já dissemos, na cidade de Sacramento, vendo Eurípides cuidar dos pacientes, realizar suas atividades. E quando era questionado, ele dizia assim: o que eu faço, aprendi com Eurípides Barçanufo. Não sei explicar o fenômeno. Não sei explicar como a corrente magnética funciona, quando às vezes era questionado sobre a corrente magnética. E rematava dizendo: se Eurípides fazia, então eu faço também. A corrente magnética movimenta poderosa energia mento-eletromagnética, atraindo entidades, formas mentais e espíritos em forma ovoide. Caracteriza-se como um intenso gerador que, expandindo-se das salas de tratamento, alcança os pacientes encarnados e desencarnados. A equipe da corrente magnética é formada por médiuns matriculados e com frequência regular na Escola de Médiuns, que funciona geralmente às quartas-feiras, e nos institutos da Casa Espírita, participando dos cursos e das práticas assistenciais. O funcionamento da corrente magnética é dividido em 4 fases: expulsão, absorção, emissão e recepção. Na fase da expulsão, o médium procura desligar-se das preocupações e ocupações do dia, evitando a lembrança de situações infelizes. O médium faz uso do autopasse, retirando as cargas fluídicas perniciosas numa operação de limpeza. A fase de absorção é o momento da atração e assimilação das energias elevadas através do autopasse, da mentalização e da respiração. Na fase de emissão, o médium em concentração mental se transforma em gerador de intensa força eletromagnética, emitindo raios mentais. O perispírito do médium em expansão, sob a forma de feixes luminosos, cria uma atmosfera carregada de eletricidade e magnetismo. A fase da recepção é o momento da participação ativa do médium na atração e magnetização dos espíritos, através do choque magnético. Os médiums atuam como um imã de elevada potência, e os espíritos, em determinada faixa vibratória, na condição de limalhas de ferro. Sob a inspiração de Jesus, os médiuns, pela força moral, exteriorizam energias e raios luminosos que incidem sobre as construções do mal e os espíritos obsessores, à afeição de descargas elétricas, renovando-lhes e transformando-lhes o campo íntimo. Neste momento, os médiuns estão de mãos entrelaçadas, com o objetivo de permutar energias e aumentar o potencial magnético da corrente, como é possível perceber em casos relatados por André Luiz nas obras Missionários da Luz, Obreiros de Vida Eterna e Entre o Céu e a Terra. Na fase da recepção, é comum a agitação do médium. Allan Kardec explica em O Livro dos Médiuns que este experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Além de atender aos espíritos vinculados a processos obsessivos, a corrente magnética também é capaz de desagregar formas de pensamentos, bacilos psíquicos,
criações inferiores, larvas mentais e infecções fluídicas, retirar e atender os processos de vampirização e as falanges de parasitas ovoides. No livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda destaca o choque anímico produzido pelo contato do perispírito do médium com o espírito desencarnado. Na corrente magnética, tal fenômeno também acontece. Os médiums transmitem aos espíritos rebeldes alta carga fluídica animal, que aturde-os e fá-los quebrar algemas e mudar a maneira de pensar. E não se trata de violência, segundo o autor espiritual, como a pessoas precipitadas pode parecer. A corrente magnética é um trabalho de desobsessão que faz parte da terapêutica básica do tratamento espiritual. Para iniciar o tratamento, o paciente busca o centro espírita na segunda-feira, no dia da triagem. Neste dia, as pessoas são recebidas, orientadas e encaminhadas através da conversação fraterna para 3 semanas de tratamento, devendo retornar para a avaliação, podendo receber alta ou reiniciar a sequência. Como parte do seu tratamento espiritual, o paciente é convidado a participar por 3 semanas da reunião pública na terça-feira, recebendo orientações do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas. A quarta-feira destina-se ao tratamento espiritual, ao desenvolvimento mediúnico e à escola de médiuns. No tratamento espiritual, os 30 primeiros minutos são dedicados aos cursos de evangelização de pacientes. Conforme indicação feita na triagem, o paciente é encaminhado para um dos cursos correspondentes às suas necessidades individuais. Após o término das aulas, os pacientes são conduzidos para a sala de harmonização, aguardando o momento do passe. Os pacientes que passaram pela triagem e estão no primeiro ciclo de tratamento, ou seja, nas 3 primeiras semanas, recebem o passe em sala separada da sala da corrente magnética. Os pacientes que passaram pela triagem e foram encaminhados para a continuidade do tratamento espiritual do segundo ciclo de tratamento em diante, irão receber o passe na sala da corrente magnética, de acordo com o que recomenda André Luiz no livro Desobsessão. Diante, porém, dos processos da obsessão indiscutivelmente instalada, o grupo pode e deve acolher os obsidiados e seus acompanhantes, acomodando-os no banco ou nas cadeiras, colocados à retaguarda, onde receberão a assistência precisa. Recomenda-se que a corrente magnética funcione de forma ininterrupta durante os 30 minutos dedicados à desobsessão. Vale ressaltar que o tratamento espiritual para crianças e jovens até 14 anos acontece aos sábados pela manhã. Se a obsessão é o grande problema da humanidade, num confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar, a doutrina espírita possui os elementos necessários ao processo de libertação espiritual das criaturas humanas, pois representa o cristianismo redivivo, o consolador prometido por Jesus. A casa espírita é a escola, o lar, o templo e o hospital das almas. Dediquemo-nos ao trabalho redentor, pois a hora é chegada, e a desobsessão por corrente magnética representa um importante mecanismo de auxílio e amparo aos corações necessitados e aflitos de toda a ordem. Jesus permanece firme na direção do planeta. Ouçamos a sua advertência consoladora. Das ovelhas que recebi de meu Pai, nenhuma se perderá. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.